Bom dia, meus jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, professor de ensino religioso do nosso Instituto Santa Terezinha, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de conhecimentos. Meus jovens, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesta manhã, que possamos ter um dia de muita saúde, muitas graças e bênção. Que o Espírito Santo possa habitar em vossas mentes e vossos corações, para que vocês possam, com maior facilidade, entusiasmo e alegria, assimilar todo o conhecimento e conteúdo deste dia. Meus queridos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3.1 do nosso material de ensino religioso, nosso livro didático. Nessa terceira unidade nós vamos ter 3 capítulos, vamos ter 4 capítulos, vamos trabalhar em 4 aulas. Então, essa série de aulas desse capítulo se inicia hoje e essa série de capítulos vai equivaler o nosso conteúdo, o nosso conhecimento para a terceira avaliação. Então, vamos hoje falar do capítulo 3.1, que traz aí o gelo e o sol. Então, diante dos textos que vamos discutir, vamos fazer a leitura, tá? Diante da fábula da leitura, da fábulas que vamos ler, nós vamos tirar uma reflexão e um conhecimento a ser discutido em relação à liberdade e à firmeza da conquista, não é? Dos ideais de nossos sonhos. Então, hoje é um tema transversal quando se trata sobre liberdade, que nós trabalhamos em filosofia, e também ele é muito trabalhado e discutido nas religiões, de modo especial no nosso ensino religioso, já que a religiosidade trabalha a liberdade no princípio de livre-arbítrio, tá? Então, vocês estão aí entrando, né, no mundo da juventude. Então, nós vamos ficando mais maduros, junto com essa maturidade, nós vamos assumindo grandes responsabilidades. E essa responsabilidade é consequência do tamanho da nossa liberdade. Então, o nosso ensino religioso, ele quer contribuir para o seu crescimento intelectual e seu crescimento emancipatório, ou seja, levar você a atingir a autonomia, a independência, não é, das suas escolhas, das suas decisões. Tudo bem? Então aí, meus filhos, vamos ver o objetivo do nosso conteúdo aí na tela para que a gente possa discutir, vamos ver, não é, reforçar o que eu acabo de falar para vocês. Então, o objetivo desse capítulo é refletir acerca da liberdade e do mistério do mal presente nas pessoas e na sociedade. Compreender a necessidade de ponderar objetivos e manter decisões firmes para alcançá-lo. Então, quando se trata, meus filhos, em liberdade, é lógico que nós não podemos falar de liberdade sem responsabilidade, tá? E não podemos pensar em liberdade sem pensar em escolhas. Se nós somos livres, é porque nós temos a possibilidade de escolhas. E uma das outras consequências da escolha é nós sabermos que liberdade sempre terá a escolha sempre levará uma consequência. Tá? Então é justamente nos resultados das nossas escolhas que surge a possibilidade, não é, do bem e do mal. Então, hoje, no século onde nós estamos, não é, com a informação e o conhecimento que temos, nós não poderemos mais ter a mentalidade ingênua de achar que a maldade do mundo é determinada por Deus, que a maldade do mundo, não é vontade de Deus. Nem todas as maldades são consequência das nossas escolhas, mas grandes, não é, a grande maioria da maldade que há no mundo é resultado de escolhas, seja nossa ou de terceiros. Então, as nossas escolhas ela vai atingir sempre, não é, nós e a comunidade, tá? Então, vamos aí na tela fazer a leitura dessa fábula, né, entre o gelo e o sol, e ela é uma fábula bem
interessante, não é? Bem filosófica, bem reflexiva. Ela tem uma mensagem extraordinária porque ela trata justamente dessa idade das personagens que vocês estão passando, né? Vocês estão saindo da vida da adolescência para entrar na vida jovem. E há muitas vezes essa vida da saída da adolescência para a juventude, muitas vezes, para muitos, né? Ela é uma vida meia cheia de aventuras, não é? Sem medos, sem grandes responsabilidades, não é? Nem todos agem assim, mas uma grande parte sim. Vamos fazer a leitura e vamos entender o que essas personagens dessa fábula quer nos orientar, quer nos informar e quer nos deixar em forma de pensamento, tudo bem? Você já observou como a vida em sociedade expressa sempre traz riscos e motivos para insegurança e temor? A liberdade requer reflexão, a liberdade requer reflexão diante de tudo o que a sociedade oferece e firmeza na conquista dos ideais sonhados. Os falcões peregrinos, perdidos no uivos do vento gelado, em plena cordilheira do Himalaia, ouvia-se duas fracas vozes. Poxa, que noite fria! Se piorar, podemos até morrer. Minhas patas estão congeladas. Se tivesse procurado um ninho em vez de voar o dia todo sobre os raios solar. Era dois falcões peregrinos, adolescente em sua primeira viagem pelo mundo. Encolhidos na saliência de uma rocha, ficaram as unhas na neve, para não ser levado pelo vento. Acho que vamos morrer desta vez. Se aguentarmos até amanhã, vamos procurar um ninho abandonado que nos sirva de abrigo, está bem? Vamos mesmo. Não podemos passar mais uma noite como esta. Tremendo de frio, os falcões resistiram até o amanhecer. Já estava quase congelado quando um raio de sol os despertou. Já é dia, acorde, disse um deles. É verdade. Então, nós não morremos? Não. Vamos voar bem alto. Precisamos aquecer nossas asas. Mas não vamos nos esquecer de procurar um ninho, como combinamos. Está bem, mas há o dia todo para isso. Venha, vamos atacar uma presa em pleno voo. Já é hora do almoço. Os jovens falcões passaram horas voando altíssimo e mergulhando velozes. Na brincadeira, não demorou a ficar frio outra vez. O sol desapareceu e eles se viram sem abrigo. Nossa, esta noite está anoitecendo. Onde vamos dormir? O frio é ainda pior do que ontem. Devíamos ter procurado um ninho abandonado para passar a noite. Amanhã bem cedo vamos procurar. Agora é tarde. Não sei se vou resistir. Minhas patas já estão congeladas. E assim viviam os jovens falcões, brincando no céu ao calor do sol e se arrependendo amargamente ao cair da noite, jurando tomar uma decisão pela manhã e sempre deixando para depois, sem nunca pensar no que poderia acontecer a qualquer momento. Muito bem, meus filhos. Então, aí nós estamos vendo, não é, como é na vida real, como é na prática, a vida de uma pessoa que não tem a autonomia, não tem firmeza, não tem determinação nas suas escolhas, nos seus projetos, não é? E quando a pessoa não tem autonomia, não tem firmeza para fazer a sua escolha, ela não é livre, ela sempre vai somente lembrar, somente pensar no sofrimento, na dor, no arrependimento, né, quando vier o resultado
doloroso como o caso desses falcões, não é? Então, o que é, meus filhos, uma pessoa livre? O que é um jovem livre? O que é a liberdade, não é? Muitos talvez não sabem, não agem de uma forma livre porque não sabem nem o que é a liberdade. Muitas pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que quer, da maneira que quer, da forma como quer, não é? É não ter limites, é não ter obstáculos, né? É não ter consequência. É como se fosse muito mais do que liberdade, não é? As concepções que estão na cabeça de muitas pessoas é de uma libertinagem, tá? Uma liberdade absoluta e total. Somente, gente, só que não é isso, não é? Liberdade, ela só é possível diante, primeiramente, de um limite e de uma possibilidade. Se não tiver obstáculo, se não tiver barreira, se não tiver leis, eu não posso exercer a liberdade. A liberdade é justamente a possibilidade entre escolher uma e a outra coisa. Tá? Nesse sentido, a liberdade ela é justamente a consciência entre saber que tem duas possibilidades e eu escolho uma. E escolhendo essa uma, eu tenho consciência que tudo que acontecer a partir dessa escolha, eu tenho que assumir a responsabilidade. Então, quando você é livre, você escolhe e você assume as consequências das escolhas. Quando você não é livre, não é? Alguém escolhe por você, ou até mesmo, né, você pode fazer escolha e alguém assumir as suas consequências. Como é o caso da menoridade, né, da criança, do adolescente, as suas escolhas muitas vezes, quem assume a responsabilidade, não é? Quem sofre as consequências da escolha de um adolescente é o seu responsável, é os seus pais. Então, meus filhos, chegar à vida jovem, chegar à idade que vocês estão, vocês têm que exercitar a prática de que, primeiramente, eu penso, eu reflito, eu calculo as consequências da minha escolha, depois eu escolho. Por quê? Porque quem não é livre, quem não pensa, quem não reflete, ele escolhe e somente depois, ele escolhe somente depois da escolha é que ele vai pensar. Vai sentir os resultados, como é o caso desses falcões. Tá? Ou seja, não pensava de dia, não tomava uma decisão, então se divertia durante o sol e à noite se lamentava e sofria. Só se lembrava, só pensava no dia, não é? Que eles se divertiram no momento das consequências e da dor. Então, uma cabeça pensante, não é? Ela é mais propícia de levar você a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas, tá? Não significa também que porque eu sou pensante, não é porque eu sou inteligente eu vou fazer boas escolhas. Não, a liberdade ela é um exercício constante de responsabilidade, de compromisso, tá? Então, se eu não sou livre para pôr limite no meu celular, se eu não sou livre para cumprir com a regra do meu estudo, se eu não sou livre para fazer minhas atividades, cumprir meus exercícios da escola sem meu pai e minha mãe estar mandando, se eu não faço isso autonomamente, sozinho, pela minha livre e espontânea vontade, eu não sou livre. Então, como na filosofia nós sabemos que a liberdade, não é, ela vai nos levar à dimensão das virtudes da ética, tá? Então, antes da gente se tornar autônomo, nós passamos, né, pela anomia à heteronomia. E o ser livre é o autônomo. Tá? O autônomo é esse que age por livre e espontânea vontade, tendo consciência e certeza do que é correto, do que é certo. Por isso, né, ele cobra isso para si mesmo. Tudo bem? Então, esperamos que vocês cresçam e vão, não é, desenvolvendo essa prática de fazer boas escolhas e assumir, não é, as consequências dessas escolhas. E sempre lembrar que é mais propício esperar coisas boas, de escolhas, consequências boas, de escolhas corretas, não é,
assim como esperar consequências ruins de escolhas erradas, tá? O último texto para encerrar esse nosso capítulo, aí no material de vocês, traz a decisão pela vida. As tradições religiosas procuram lidar com os mistérios da liberdade e do sofrimento. Vários símbolos e analogia aparecem nos textos sagrados, orais e escritos em relação à origem e às consequências dos males. Algumas tradições falam de Deus da morte, opositores do Criador, empenhados na decisão. Outros falam de espírito e de entes cujo trabalho é provocar as pessoas para que exercitem a liberdade nas opções pela vida e pelo caminho de Deus. É impossível compreender com clareza o sentido do mal, da dor no sofrimento e da morte. As tentativas são limitadas porque se reduz a uma linguagem humana com elementos simbólicos conhecidos. E por mais que tentem, não preenche a lacuna formada pela incapacidade de desvendar o mistério. O mal pode atingir o íntimo de uma pessoa, mas ao mesmo tempo faz parte da condição humana a capacidade de lutar contra a tendência ao mal e o egoísmo, a injustiça, a ganância, o ódio e tudo que prejudica a si mesmo e aos outros. As tradições religiosas ensinam que Deus quer a liberdade da pessoa e ajuda a transformar-se quando ela opta por uma vida de convivência, respeito, ética e solidariedade. Ética solidária com a natureza e especialmente com os semelhantes. Se todas as pessoas vivessem assim, não haveria tanta violência e injustiça na sociedade. Por fim, meus filhos, nós temos que ter em mente que muitas religiões tentam explicar a origem do mal, tá? Tentam algumas achar que é uma questão de oposição, não é, entre os espíritos bons e os espíritos maus. Outros tentam, não é, defender que é uma questão de vontade divina, tá? Mas o que nós levemos em consideração é que os males que surgem no mundo atual e que já foi surgido em muitos tempos, não é, da nossa história, a maioria deles são consequência das nossas escolhas, tá? Então nós somos os grandes responsáveis, seja dos males sociais, seja dos males, não é, ambientais e existenciais da nossa vida. Não esqueça que a sua escolha ela pode trazer grandes consequências, sejam resultados bons, sejam resultados ruins para você e para a comunidade. Então, muitas vezes nós sofremos consequências de escolha de pessoas que nós nem conhecemos, tá? Mas acaba vindo, né, sermos atingidos por isso. Então, por isso que o Sartre diz, não é? Se nós não podemos pensar em liberdade sem pensar em responsabilidade. Se eu me sinto livre, então eu devo muito mais me sentir responsável. Se eu sou responsável, não há dúvida de pensar que eu não seja livre. Tudo bem? Abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!